Olha, o começo foi. A gente vive na nossa faculdade uma dificuldade lá dentro, assim, de formação mesmo, da visão que a gente tem do mundo real da medicina. Hoje eu vejo que isso é uma dificuldade não só minha, é uma dificuldade geral, assim, é importante a gente entender que o mundo lá fora, tanto na faculdade quanto na residência, o mundo lá fora não é tão cruel. A gente aprende que o mundo é muito cruel, que a medicina está muito cruel, que a gente tem que ser dependente de planos e que a gente tem que pegar plantão e que no começo é assim mesmo, tem que ser plantão de madrugada, tem que ser plantão de final de semana e que você tem que se sacrificar. Então, esse auto-sacrifício, essa ideia do auto-sacrifício na medicina é muito ruim. Então, isso eu acho que pegou lá atrás, eu acho que foi uma dificuldade entender hoje que eu não precisava ter me sacrificado tanto, entender que o mundo não é tão difícil e que eu não precisava ter vivido tantos plantões. Eu tenho lutado muito para mostrar que fora da realidade dos hospitais, da residência e da faculdade mesmo, a gente tem uma pediatria bonita, a gente tem uma medicina bonita, a gente só tem que conseguir atingir sem ter que se sacrificar tanto, sabe? Então, lá no começo eu trabalhei demais, eu e todo mundo, né? Eu acho que essa dificuldade não é só minha, não é uma exclusividade, mas a gente se sacrifica demais, a gente perde momentos da família, a gente perde oportunidade de estar com quem a gente gosta, por essa questão dessa cultura do auto-sacrifício, sabe? Então, hoje eu teria feito isso diferente. Se alguém tivesse me mostrado que esse caminho era possível, com certeza eu teria feito diferente. Então, essa foi uma grande dificuldade e o nascimento da Isabela, né, da minha primeira filha, foi o que mudou tudo. Assim, eu vi que deveria ser diferente e aí foi quando eu comecei a tentar achar o caminho de fazer essa medicina diferente, porque até então eu ainda vivia essa cultura do auto-sacrifício que deveria ser assim e que infelizmente todo mundo acha lindo. Fala, ai, minha filha perdeu o Réveillon porque ela está de plantão na madrugada. Então assim, as pessoas acham lindo que o médico se sacrifique. Minha filha foi com febre pro hospital. Então, isso é muito ruim para nós, assim, a gente ter essa visão da medicina e não precisa ser desse jeito. A gente pode fazer de um jeito melhor e sendo melhor para nós, com certeza para os pacientes também vai ser uma experiência com o profissional muito diferente. Eu acho que os médicos de hoje, assim, eu vejo que todo mundo tem buscado fazer uma medicina diferente, uma medicina mais acolhedora, mais humana, principalmente depois da pandemia, a necessidade de exclusividade, de isolamento, de evitar centros muito lotados. Eu acho que tudo isso se solidificou com a vinda da pandemia. Então, a gente poder fazer uma pediatria humana, uma medicina, né? Eu falo pediatria porque é muito a minha vida, né? Então, a gente poder fazer essa medicina mais humana, essa medicina mais individualizada, eu acho que faz toda a diferença. Olha, a telemedicina é um assunto que eu falo bastante com os meus alunos do curso, esse curso que eu tenho para pediatras, porque é uma oportunidade da gente chegar em pacientes que a gente não tem o alcance. Apesar da gente ter essa limitação geográfica do nosso CRM ser do nosso estado, a gente só poder atender o nosso estado, ainda assim a gente consegue atingir pessoas que talvez morem em um lugar muito distante da gente e a gente consegue chegar até elas para levar o nosso atendimento. Então, essa questão da telemedicina em si, não só para dentro do estado, às vezes até aqui na região mesmo, assim, o paciente está doente, o paciente está com Covid, a gente não quer expor, a gente não quer que ele vá para uma sala de espera e contamine as pessoas ali. Então, a telemedicina, ela veio assim para alcançar essas pessoas que estavam isoladas, essas pessoas que a gente não poderia ter contato, essas pessoas que talvez não tivessem geograficamente mesmo ao nosso alcance. Então, apesar de que aqui no Brasil ela veio muito depois, assim, nos Estados Unidos, na Europa, ela já é muito usada há muitos anos. Por exemplo, em época de nevasca, as pessoas não saem de casa para ir no médico, então a telemedicina já é muito usada no mundo inteiro. Ela vale bilhões, até o final desse ano ela estava, acho que avaliada em 65 bilhões de dólares. Então, a gente está um pouco atrasado, sim, aqui no Brasil, mas graças a Deus, depois da pandemia, a gente teve essa oportunidade de fazer legalmente a telemedicina para poder chegar nessas pessoas, para poder levar um atendimento, uma consultoria. É óbvio que o exame físico nunca vai ser substituído, mas a gente poder avaliar, conversar com as pessoas, fazer um atendimento de qualidade com pessoas que não estão ao nosso alcance, é maravilhoso, assim, é uma super evolução já. Olha, eu acho que a primeira coisa é ter coragem, coragem de encarar que você não vai
precisar ficar dependente de comprar cotas de plano de saúde, coragem de encarar que vai dar certo, apesar de 90% do que a gente ouve falar que não dá certo, que se você quiser, você tem que ir para um consultório lotado, você tem que ir para aqueles ambulatórios de milhares de pacientes. Se a gente confiar que dá certo e que o atendimento em domicílio ele é de fato transformador para nós e para os pacientes, esse é o primeiro passo. O segundo passo é ir atrás de se especializar, pensar o que para você faz sentido dentro da sua especialidade. Seja você um cirurgião, você pode fazer o pré-operatório, o pós-operatório em domicílio. Se você se você é anestesista, você pode fazer a avaliação pré-operatória em domicílio. Otorrino pode fazer a avaliação em domicílio. Então, assim, o domicílio, ele pega todo mundo. E essa experiência de estar dentro da casa do paciente é muito boa, porque a gente tem uma noção geral da família, do ambiente que essa pessoa vive. A gente pode atender particular, o que é uma grande dificuldade dos médicos, é ter o acesso ao atendimento particular. Então, para quem está começando, eu acho que a gente tem que encarar que dá certo, a gente tem que confiar e a gente tem que arriscar. Porque ir para um plantão numa madrugada, recém-informado, é um risco também. A gente está se arriscando. Então vamos arriscar porque a gente lá na frente talvez seja melhor para nós, né? Então eu acho que fazer o atendimento em domicílio, ontem mesmo eu fiz uma aula e eu tava falando, falei, se eu pudesse pegar médico por médico e conversar um por um e falar, vem pro domicílio porque vai ser maravilhoso, eu tinha vontade de falar com um por um, sabe? Porque a transformação para os pacientes é gigantesca, o que a gente consegue oferecer para os pacientes é infinitamente maior, é uma consulta de muito mais qualidade, com tempo, com paciência, a gente colhe muito mais informações na anamnese, então esse tipo de atendimento, se Deus quiser, é o futuro da nossa medicina, sabe? Porque a gente vai conseguir de novo resgatar aquela medicina profunda, aquela medicina bem feita, e não aquela medicina daquele corre-corre, 10 minutos, próximo paciente, próximo, né? Então, se Deus quiser, as coisas vão evoluir e a gente vê, né, por exemplo, o prontuário eletrônico mesmo da clínica, a gente permite que a gente vá até a casa dos pacientes sem carregar um monte de trambolho. Então, eu não levo nem computador, eu faço pelo celular. Então, isso é uma super facilidade. A gente tem balanças leves, pensando na pediatria, a gente tem réguas que se dobram, ficam fininhas, que a gente consegue levar. A gente tem um prontuário eletrônico, não precisa no começo, antes de eu ter prontuário eletrônico, eu fazia tudo à mão. Então a gente tem curva de crescimento de 0 a 5 anos, de 5 a 19, de peso, de altura de menino, de menina, de circunferência da cabeça, e eu levava todas essas folhas, todas as folhas que eu poderia usar de primeiro atendimento, evolução, não sei o que. Então eu levava um bloco assim de papel, um tanto, uma balança gigantesca e fazia tudo manual e fora a pasta com o histórico de todos os outros. Então, assim, graças a Deus, 3 anos depois, assim, é uma revolução porque eu levo uma bolsa e só. Meu celular eu faço todo o atendimento. Então, é viável, é super executável, sabe? Então, eu acho que se Deus quiser, daqui uns anos a gente conversa de novo e vai estar tudo diferente. A gente vai ter um monte de gente em domicílio.